My shivered bones wait till the panic's out. It takes an ocean not to break. It takes an ocean not to. Olá, bons ventos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter você novamente aqui no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Eu, montanista Fred Duclerc, hoje apresento o episódio número 121 da terceira temporada, com um tema que vai tocar nossa mente, nossos corações e com certeza vai nos fazer refletir muito. Converso com uma grande amiga, aliás, uma das fundadoras do Reset Humano, do projeto Reset Humano, a psicóloga Melissa Migliori. No mês de agosto, semana que vem, estarei em expedição no Peru, na Cordilheira Blanca, um dos principais trekkings do planeta, aliás, considerado entre os 5 melhores, na Cordilheira Huayhuash. E por este motivo, reapresentarei de 3 a 4 episódios campeões de audiência do podcast Reset Humano. Neste primeiro, converso com a minha amiga, como eu disse, é uma pessoa incrível, Melissa Migliori. Ela é psicóloga e também fundadora do projeto Reset Humano. Ela é especialista em terapia corporal e arte terapeuta. E neste papo, conversamos de uma maneira muito descontraída, muito franca e muito profunda. Este episódio ficou no top 1 do podcast durante a primeira temporada inteira. Falamos sobre vida, propósito, autoconhecimento, sonhos, amor, medo, relações, liberdade, tempo, intuição, legado e morte. Eu duvido que você não tenha pensado em algum momento na sua vida em algum destes pontos que citei aqui. Bom, mas o que é vida? E aí eu fui pesquisar. Do latim significa vita, que se refere à vida, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência, o funcionamento de alguma coisa. Mas vamos pensar, o que é conceito da vida humana? E você? Como você lida com os dilemas da vida? Pense nisso. Estamos sendo ouvidos em 46 países e 6 continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártica. Destacando a grande audiência, como sempre digo, fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e Dr. Shape. Corus, uma marca americana de relógios multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Procure a Dr. Shape na sua cidade. Aqui, no Projeto Reset Humano, a história sempre é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras, como a Melissa Migliori. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores, através do site podcastresethumano.com.br. Visite. E agora, vamos para o episódio de hoje? It's a terrible love and I'm walking with spiders. It's a terrible Melissa Migliori, muito obrigado por aceitar esse convite e a sua participação aqui comigo no Reset Humano. Oi Fred, tudo bem? Prazer enorme estar aqui conversando com você. Super agradeço o convite, poder compartilhar com essa sua iniciativa super bacana. Para mim, o Reset Humano é um podcast maravilhoso porque histórias de vida, para mim, sempre foi algo que me inspirou muito. Eu adoro ouvir histórias de vida, leio histórias de vidas, biografias, e acho que essa sua iniciativa de trazer um foco para isso, né? Para a vida contada a partir das histórias que as pessoas vivem, é muito bacana e tem um impacto muito profundo.
Obrigado, Melissa. É um prazer enorme ter você aqui nesse bate-papo com as pessoas que ouvem o Reset Humano. Acho o seu pensamento, a sua forma de pensar fantástica. Isso já vão por aí já mais de 20 anos que a gente se conhece, ou em torno disso. E, bom, entendo que quando a vida pede algo de nós insistentemente, precisamos entender, refletir e repensar. E nisso, fundamental se conhecer para mudar algo em você e na vida. Eu te pergunto, Melissa, a vida é um eterno recomeço? Essa sua reflexão é muito boa. Eu gosto muito de pensar assim também. Eu sempre trago essas duas perguntas, né? Essa pergunta, o que eu espero da vida, é uma pergunta que me acompanha desde muito cedo. Desde muito cedo, essa sensação de que eu tenho algo a construir, algo a cumprir, algo a expressar, algum chamado a atender. E no tempo, eu fui desenvolvendo os ouvidos para ouvir esse chamado, né? Os olhos para ver, os poros para sentir. E ao mesmo tempo, vem junto a pergunta, mas o que a vida espera de mim? Então é junto o que eu espero da vida e o que a vida espera de mim. Só conceber que a vida espera algo de mim te coloca num outro lugar de relação com o que é vivo, né? Eu sei que eu tô nela, que eu tô na vida e ela tá em mim, e a vida tá em mim. E então a gente vai nessa dança, nos construindo, nos responsabilizando, sabendo que eu vou deixar algo, que eu vou levar algo. E a vida, para mim, se é um eterno recomeço, eu compreendo que a vida é um ato contínuo. Não, ela está sempre sendo, sempre sendo. E entrar nesse contínuo da vida é um grande aprendizado. Mas eu tinha há um tempo atrás essa pergunta: quando eu sei que algo terminou? E hoje o que eu posso compartilhar é que eu sei que um passo foi dado quando eu retorno. Quando eu volto para o ponto de partida, que aparentemente é o mesmo, ali eu registro uma experiência, ali eu configuro um espaço que fica registrado na minha sabedoria, no meu pensamento, no meu sentimento. E aí eu sei que uma construção aconteceu. Então, a gente usa muito esse termo, né? Recomeço. Ainda mais algo não deu certo, eu vou recomeçar. Ou o tempo disso já passou, eu vou recomeçar. Mas eu acho que o principal é perceber o seu movimento. Ele é sempre em ato contínuo, mas quando que você sabe que um passo foi dado, é quando tem a percepção desse lugar de retorno ao ponto onde um movimento se iniciou. Então, um exercício que eu faço muito é de aprender a ler os movimentos, aprender a ler o fluxo, aprender a ler processos, e não apenas fatos ou atos fragmentados. E esse é um dos grandes aprendizados de conseguir enxergar a vida, né? E não só coisas que acontecem. Você colocar os acontecimentos no fluxo da vida e ler momentos. Saber, aí sim, quando é hora de começar um outro movimento ou mudar o ritmo de um movimento, mudar o tom de um movimento, mudar a direção de um movimento, mas você está sempre em movimento. Muito bom, muito bom. O ser humano não sabe realizar mudanças, pelo menos do meu ponto de vista. Não dá para generalizar, mas cada vez mais que eu vejo pessoas no meu cotidiano, eu percebo isso. E muito diferente do passado, dos nossos avós, dos nossos mais antepassados ainda, nossos tataravós, ou a história do ser humano, né? Eu te pergunto, o ser humano desaprendeu a mudar de vida? O que você acha? Viver a vida é um dom? Para além das reflexões
Eu tenho uma experiência prática disso, né, porque eu já mudei muito na vida, fisicamente, de casa, de cidade, de trabalho, de país. Então, ao longo dessas experiências todas, você vai precisando, né, fazer essa reflexão do o que que é básico para mim, o que que eu realmente preciso para viver. E você até diferencia o do que eu preciso para sobreviver e o como eu quero viver. São 2 perguntas diferentes, inclusive. O que eu preciso para sobreviver, na minha experiência, você vai apurando, e eu preciso de poucas coisas que estejam a serviço da vida que eu quero viver, e não me prendendo numa sobrevivência infinita que nunca me deixa espaço para perceber a vida ou me entregar para a vida que eu quero viver. Então, em termos de coisas materiais, cada um tem o seu gosto, o seu estilo de vida, mas essa reflexão mais profunda, né, do que eu preciso para viver, ajuda a gente a ir chegando nesse lugar do que é vivo em mim, o que vive nas minhas relações, o que vive no meu trabalho, o que é vivo no que eu faço. E é isso que eu tenho que carregar e aprender a manter, que é outro grande aprendizado, que a vida é fluxo constante, mas ela tem o movimento de construção, de manutenção e de transformação. E tem que saber fazer todos esses aprendizados, né? A cada momento da vida, aprofundar em cada um deles também, o que é construir, como manter, o que eu quero transformar e o que eu quero deixar aí, realmente. Mel, eu queria te fazer uma pergunta que foi assunto de uma das últimas expedições que eu fiz. E ficou uma roda bem interessante nessa conversa. E a questão era, como deixar o velho para receber o novo, reconstruir e reconectar novamente a nossa essência? É bem bacana essa sua pergunta, porque pode parecer um jogo de palavras, mas as diferentes palavras existem para dizer diferentes nuances, né? Nos apontar diferentes nuances. E realmente teve um momento que eu percebi que mudar para mim é fácil. Já mudei muito e eu decido e vou. E mudo e me desfaço de um monte de coisas. Já tive momentos na vida que fiquei com uma mala, era tudo que eu tinha, depois voltei a ter mais coisas. Já fiz muitas caminhadas nesse sentido. Mas num determinado momento eu parei, olhei para mim e vi que mudar para mim é fácil, mas de fato transformar algumas coisas é mais difícil. E, e o que fica para mim hoje da experiência é que tem que ter essa percepção do que você quer de fato transformar. Tem que ter esse autoconhecimento, tem que se questionar e chegar num ponto, né, num perfil, num comportamento, uma reflexão sobre o que você quer mudar. E depois aprender a subtrair esse comportamento, essa atitude do seu dia a dia. E aprender a abrir espaço. Eu acho que esse é o principal. A gente quer logo, né, quando pensa em mudar, colocar algo novo no lugar. Mas eu vejo, né, da experiência de pessoas que eu acompanho em atendimentos, na minha própria experiência, que o principal é abrir espaço. Eu costumo dizer que quem pergunta não responde. Então, a gente pensa, né, faz essa grande reflexão no seu processo de autoconhecimento e identifica pontos a mudar. E nesse momento, a mente tem que se aquietar para poder deixar a vida, com a força do sentimento e dos acontecimentos, te preencher esse espaço que você conseguiu esvaziar com algo novo, com algo realmente novo. E talvez essa coragem de sustentar um vazio, sustentar um não sei ainda o que vai ser ou o que virá, é um grande exercício que vai te reconectando com a sua essência, como você falou.
O ideal seria a gente nunca se afastar dessa conexão, né? Essa conexão ser algo automatizado. Pode parecer duas palavras conflitantes, mas a gente funciona de uma maneira automatizada. Por isso até também que é tão difícil de mudar. A gente institui um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, e dentro da nossa economia psíquica, o ideal é quanto menos energia a gente gastar, tanto melhor. Então, o nosso cérebro tem um funcionamento para que as coisas não mudem. Então, então a gente começa a questionar e depois a mente tem que aquietar, porque não é por aí que virá a mudança. É pelo contato, né? Pela captação, pelo contato e pela vivência que você vai percebendo o novo e vai configurando, preenchendo esse espaço até automatizar novamente essa nova conexão. Ao invés de ir logo querer preencher, né, pensar com o que preencher, pensar no novo e começar a aplicar o novo, antes eu preciso aprender a subtrair. É fazer menos daquilo, cada dia fazer menos, até você perceber que você já não está mais fazendo aquilo. E aí sim, algo novo tem espaço de acontecer. Você vai se conectando com um outro sentimento que aquela não ação te permite perceber. Então você não vai pensar o novo, você vai viver, acontecer, ser o novo. Eu, quando falo de origem, imediatamente me remete ao surgimento do universo. Na sequência, os planetas e estrelas. Planeta Terra, o ser humano, nossos antepassados, até nossos pais. Onde, de maneira bem simples e complexa, nascemos. Você acha que as pessoas valorizam e respeitam suas origens? Sim ou não? Por quê? E você? Qual a relação com seus antepassados? Eu acho que viver a vida é um aprendizado. Talvez a grande dificuldade de mudar de vida, fazer mudanças, é que a gente tem um distanciamento muito grande pela cultura, pela história, pelo tipo de aprendizado que escolheu fazer, de conseguir identificar o que é vivo, o que vive em nós, o que é vivo na nossa vida, o que é vivo no que eu faço. Então, como eu estava dizendo, né, que a vida é um ato contínuo e vive em mim e eu vivo nela. E essa percepção do que é vivo em mim, o que vive no que eu faço, o que vive nas coisas, o que é vivo no meu trabalho. Se eu não tenho contato com isso, eu fico com o foco equivocado e penso que eu preciso das coisas, eu preciso dos objetos, dos bens, do trabalho para sobreviver, para poder viver. E aí mudar, carregando tudo isso, é um peso muito grande e um movimento muito grande. Então, eu me identifico e me colo em tudo isso e vou me distanciando do que é vivo, que é movimento puro, que é mudança constante. Então, é quase que um paradoxo, né? Você dizer que você vai mudar na vida ou não mudar. Assim, tá sempre acontecendo, tá sempre sendo. E para mim, a minha relação com a minha ancestralidade, com os meus antepassados, faz muito parte da minha vida. Desde muito cedo eu tenho uma sensação de saudade, uma saudade mesmo, mas que eu não sabia de quem, eu não sabia do quê. E essa saudade, essa sensação me levou para muitas buscas, para muitas jornadas, né? Me guiou, me levou para muitas descobertas. E hoje eu compreendo que eu tenho aqui meus antepassados que eu conheci, né, da minha família, e os que não conheci, mas já vi fotos, já ouvi falar, que fazem parte desta minha existência de hoje. Mas com certeza eu sei também de outras pessoas que fazem parte da minha história
de outras vidas que não apenas dessa, e que eu tenho essa influência, essa relação, este reconhecimento. Então, relação com origem e antepassado, para mim, é uma história bem longa. E que dentro dessa visão do micro e do macro, faz com certeza diferença na relação que eu estabeleço com a vida, com a natureza, com as outras pessoas, com o trabalho que eu faço, né? A profissão que eu escolhi, para mim é uma porta, uma ferramenta que me serviu para eu me expressar no mundo. Então, essa pergunta também, o que eu vou fazer, ela vem de lá de longe, ela vem de questionamentos profundos. E não só que profissão que eu vou seguir, mas o que eu venho trazendo para o mundo, o que eu quero expressar e construir. E aí, como eu vou fazer isso? Agora eu queria falar de propósito, que significa grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Eu, particularmente, vejo cada vez mais pessoas em sua zona de conforto e continuamente sem se importar em fazer a diferença com nada. Apenas acordar, respirar, comer, sobreviver e dormir novamente. Como fazer a diferença para o mundo e para si? É muito bacana de perceber o fluxo da nossa conversa, né, Fred? Como eu estava falando lá na primeira pergunta, né, que a vida é movimento, a gente tem que aprender a ler movimento. Então, de alguma maneira, todas as perguntas são a mesma pergunta. A gente só está falando diferente da mesma coisa. Então, propósito. Eu acho que sim, faz muita diferença você ter contato com esse propósito, né? Com isso que muitos chamam de propósito. Eu acho que uma das grandes coisas que me move é querer ser útil. Então eu quero ser uma pessoa útil. Só isso já vai me deixar num estado de atenção de perceber o que tem que ser feito agora. O que eu estou precisando, o que a vida está precisando, o que o mundo está me pedindo, o que as pessoas ao meu lado estão me pedindo, o que meus filhos estão me pedindo. Como ser útil. E só esse estado de atenção vai fazer você procurar a melhor maneira de expressar aquilo para servir alguém, para servir uma causa, para servir ao planeta. Então você tem algo que você traz, sem dúvida, eu penso assim. Mas como expressar isso e a serviço de quê é uma grande pergunta a se ter e a se fazer sempre, né? Então, isso se a gente sabe que a vida é fluxo, que a vida é movimento, eu sou um ser temporal, eu sou um ser do tempo, no tempo. E eu tenho que aprender a ser útil. E a cada momento ser útil é uma coisa diferente. Então, isso eu acho que é um bom jeito de pensar propósito, que me ajuda muito. Eu já tive várias fases e lá atrás eu queria fazer alguma coisa para salvar o mundo, eu queria, né, vamos mudar o mundo, vamos ajudar as pessoas, eu queria entrar para o Médicos Sem Fronteiras, alguma coisa assim grande e com muito movimento. E fiz aí minhas experiências e tal, até que um dia me veio uma imagem, um rio, e eu falei, nossa, um rio Amazonas, por exemplo, que é um rio imenso, nasce numa pequena nascente, né? Você que faz as trilhas já deve ter visto muita nascente de água, é uma coisinha de nada, né? Que solta aquela borbulhinha que faz blu e para, blu e para. Eu falei, nossa, aquele fiozinho de água constante, isso também é um segredo, né? Constante, vai indo, e aí tem seus encontros pelo meio do caminho, e sendo assim como fonte, sem nunca sair daquele espaço, encontra o oceano e se liga no mundo inteiro, tá no planeta. Essa imagem me acalmou muito. Foi uma graça ter recebido essa imagem. Eu mudei a minha ação, mudei o meu jeito de agir, mudei muita coisa na minha vida a partir do momento que eu tive essa imagem.
Logo na sequência, eu comecei a trabalhar com cozinha, que eu gosto muito também, e eu fazia biscoitos, além das outras coisas que eu fazia. E em cada biscoito, cada lugar que eu ia vender, um era uma escola de música, um mercadinho do bairro, enfim, tinham vários lugares. Para cada lugar que eu ia vender, eu fazia um biscoito diferente, com uma intenção diferente, colocava algumas sementes específicas para as pessoas que iam fazer aquilo outro. E eu me sentia participando do mundo de uma maneira incrível. Isso foi muito forte para mim. Foi nessa época que me veio essa imagem, acho que desse fazer com as mãos também, que me ajudou muito a corporificar essa sensação de estar no mundo, de ser o mundo, né? Ser um ser do mundo. Então, contribuindo, você vai estar sempre. É bom saber disso. Basta saber para o que é que você está contribuindo. Então, você tem que saber a que Deus você serve. E Deus aqui é aquele para o qual você serve todos os dias. Então, eu posso ter o discurso que eu quiser, mas o que eu faço todo dia, para o que eu somo todos os dias, esse é o Deus que eu sirvo. É aquele que eu estou dedicando a minha vida, o meu suor, e construo e faço ele crescer a cada dia. Então, eu acho que a gente tem que aprender a tirar o propósito de um lugar ideal, que fique lá para o futuro, que fique para uma ação grandiosa, e trazer bem para o dia a dia, né? Para ser o seu suor, aquilo que você faz todos os dias. Autoconhecimento é um termo usado na psicologia para descrever as informações que um indivíduo utiliza ao encontrar uma resposta para uma pergunta complexa. Quem sou eu? Conhecer a si mesmo é uma das habilidades mais importantes para o desenvolvimento e crescimento nosso, indivíduo, em todas as áreas da nossa vida. Você se conhece? E o ser humano se conhece? Eu trabalho para me conhecer. Eu penso que o trabalho de autoconhecimento, ele é um grande trabalho de limpeza e fortalecimento. Isso é o que mais se faz num trabalho de autoconhecimento. Eu preciso me limpar e me fortalecer para conseguir questionar e me confrontar comigo mesmo. Então, me limpar de valores herdados, me limpar de ilusões e me fortalecer para ter força, para ter condições, né, de questionar tudo isso e me confrontar comigo mesma. Então, é real que a nossa audição é seletiva, que o nosso olhar é seletivo. A gente tem um órgão do nosso corpo sutil responsável por essa seleção, do que eu vou dar conta e o que eu não vou dar conta de olhar e ver. Então, se eu me conheço, estou num processo de autoconhecimento contínuo, né? Contínuo. Que eu acho que hoje em dia, com 42 anos, já dá para falar bastante coisa. E existem muitas ferramentas de autoconhecimento. Isso é uma coisa que a nossa cultura ocidental teria que integrar, incluir muito mais, na minha opinião. Então, eu penso que o que chegou para nós foram as religiões aqui no Ocidente. A espiritualidade ainda não chegou no Ocidente. O autoconhecimento é um tema da espiritualidade, né? Você querer se conhecer e até onde vai, né? Então, eu sou o quê? Sou um corpo, eu sou um corpo e uma alma. Então, tudo isso são questões espirituais. O que eu faço todos os dias, como olhar para o meu comportamento, como olhar para o outro ser humano, como querer ser uma pessoa melhor. Tudo isso são questões da espiritualidade. E o que a gente vive aqui são muitas religiões cheias de dogmas, de regras, de passos, dizendo o que é certo, dizendo o que é errado, dizendo qual é melhor ou pior que o outro. A gente viveu e vive, né, muitas dessas situações.
E quando a gente fala de autoconhecimento, você tem que ir para um espaço de busca de autonomia e liberdade, até para poder se questionar, senão não tem como se conhecer. Você tem que poder questionar e querer questionar. Isso é uma mente saudável buscando se conhecer, saber as suas partes, o que te compõe, saber o seu propósito, saber a sua visão de mundo, saber as suas fragilidades, saber os aprendizados que você veio fazer aqui. Então, quando a gente fala o que eu espero da vida, o que a vida espera de mim, eu vim para cá, eu contribuo, mas eu vim aprender muito, né? Se eu vim é porque eu ainda preciso vir aqui aprender coisas. Então faz parte do autoconhecimento também você saber quais são os aprendizados que eu tenho que fazer aqui, ao que eu preciso me dedicar, ao que eu preciso dar mais atenção, ao que eu preciso ter atenção para não repetir, ao que eu preciso ter atenção para ter força de vontade de conseguir ir atrás. Então, eu sou uma pessoa que pesquiso muito ferramentas de autoconhecimento e se eu conheço o ser humano, olha, eu estou conhecendo também. Eu penso que nós estamos num processo de humanização. Então, o ser humano, eu imagino como ele deva ser. Eu tenho uma ideia do que é ser humano. Eu posso dizer que eu já conheci algumas pessoas que eu falo, nossa, essa pessoa é um ser humano e pode nos dar um caminho, pode nos mostrar a luz da busca por sermos humanos. Eu acho que esse é o nosso grande aprendizado aqui. Desde que, como Homo sapiens, a gente se verticalizou, a gente continua nesse processo de verticalização, que é o nosso processo de humanização. Então, quantas questões nós estamos vivendo hoje em dia, né, por exemplo, que questionam, afinal, o que é ser humano? Então, estamos todos nessa mesma jornada. E talvez eu não saiba dizer o que é o ser humano, mas eu conheço alguns caminhos que estão me levando a conhecer o que é o ser humano no nosso processo de humanização. Quando a gente estuda e sabe que usa pouca capacidade do nosso cérebro, a gente está começando agora a saber sobre o eletromagnetismo do nosso corpo, campo eletromagnético, ondas cerebrais, ondas do coração. Assim, tem uma infinidade de potenciais humanos, que é a questão que a espiritualidade estuda, né, o ser humano, se humanizar, que estão aparecendo cada vez mais. Então é um estudo muito antigo, mas que hoje tem um acesso muito grande. Então hoje eu acho que qualquer pessoa do planeta, se quiser e buscar, vai ter acesso a esse tipo de informação para enriquecer o seu processo de humanização. Eu tenho um pensamento e muito relacionado à minha existência e inclusive meus feitos, né? Minhas conquistas. Me considero uma pessoa sonhadora, muito sonhadora. E acho que isso impulsionou muitas atitudes que eu tive na minha vida. E eu sempre repito, né, que quando eu parar de sonhar, eu vou morrer. Porque o sonho sempre me motivou a viver novas experiências. Para a ciência, é um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam na nossa mente durante o sono e no nosso inconsciente. Como é sonhar acordado, Melissa? Metaforicamente, perdemos tempo dormindo sem desejar algo a mais na vida? Falar sobre sonhos para mim é uma paixão. É um trabalho que eu faço há muito tempo, um estudo que eu tenho e eu estou sempre aprendendo. Então essa visão de que a gente sonha à noite e são imagens do inconsciente,
no meu entendimento, nós sonhamos com o corpo inteiro. É o corpo inteiro que sonha, que participa do sonhar. O sonho é o nosso grande oráculo interno. É ele que nos guia. São mensagens diretas do nosso ser, do nosso corpo espiritual para nós. E essa conversa toda acontece o dia inteiro, inclusive durante a noite. Então, a depender do dia que você teve, você vai ter um tipo de sonho. E a depender da maneira como você viveu a noite, da maneira como você faz essa passagem da noite para o dia, você vai se lembrar ou não, vai ser mais fácil ou mais difícil para você integrar no seu cotidiano a mensagem daquele sonho. Então, essa mensagem é soprada lá pelo seu corpo espírito, que conversa com a gente através do inconsciente, através das sensações, através de imagens e percepção das sensações. E o nosso corpo emocional vai ter um trabalho grande de fazer esse meio de campo, de trazer essa mensagem para o nosso campo mental, buscando o melhor símbolo, o melhor enredo, para que essa mensagem seja passada. E às vezes a gente não lembra do sonho, é muito comum também pessoas não lembrarem do sonho, mas a gente tem a memória. O que é a diferença entre lembrança e memória? Porque você tem uma memória corporal, você fica com a sensação daquele sonho. E isso te acompanha durante o dia. E mesmo aquelas imagens que você teve, às vezes mesmo sem compreender muito, isso te acompanha durante o dia. E esse oráculo é o nosso guia. É ele que sabe o que a gente realmente quer. É ele que sabe os aprendizados que a gente tem que fazer. Quais serão as melhores escolhas? Quais serão os melhores caminhos? Quando a gente dorme, o que a gente chama de consciência, né, esse centro de consciência de vigília, de quando a gente está acordado, ele adormece. E um outro centro nosso acorda, que é esse centro da vontade, vamos dizer. É esse centro que vai viver a noite com tudo que a noite tem e traz para a gente como uma lembrança de falar, olha, é isso aqui que você quer. Então, ninguém vive sem sonhar. Porque o sonho é essa conversa da gente com a gente mesmo. A gente sai, sabendo ou não, ela acontece. Acontece até o seu último dia, porque é um funcionamento do corpo. É um jeito do corpo funcionar. Mas é claro que se você vai tendo um comportamento na sua vida que te afaste muito desse diálogo, essa conversa vai ficando cada vez mais sem escuta. E aí eu concordo com você, se alguém que parou de sonhar vai morrer, né? É um morto-vivo, uma pessoa que só segue, que mantém padrões, que perpetua condicionamentos. O sonho nos mantém no movimento de crescimento, de desenvolvimento, e está realmente diretamente relacionado à nossa vontade. E às vezes vale a pena dar ouvido para aquelas vontades que a gente fala assim, nossa, que nada a ver, tô com vontade de fazer uma coisa diferente hoje, de ver tal filme, de cozinhar, de ligar para um amigo e conversar com aquela pessoa. Eu diria que seguir o cheiro dessas vontades é essencial. Elas são pedacinhos de uma grande porta que a gente vai aprendendo a abrir, aprendendo a ouvir esses sopros que os sonhos trazem pra gente. Melissa, eu viajo muito em montanhas com pessoas e é comum presenciar situações de risco calculado, que eu chamo. Eu até brinco às vezes e digo muito que se você não gosta de riscos, não suba montanhas, né?
E, ao mesmo tempo, sempre afirmo que o medo é um termômetro inteligente de nosso corpo para analisar a situação que estamos passando, ou seja, esse momento que está sendo vivido. E eu pergunto, quais são os seus medos? Você já superou algum que considerava importante? Eu penso que o medo é um aviso do corpo. Alguma tarefa que a gente tem que se preparar mais. Quando o obstáculo vem, se o medo aparece, o medo está nos avisando que a gente tem que se preparar melhor para aquela tarefa. Se o medo é paralisante, a gente tem que rever que partes que eu não estou querendo me responsabilizar, né? Que responsabilidades que eu não estou tomando para mim, para ver que eu tenho nas minhas mãos os instrumentos para superar aquele obstáculo. E aí, então, ir atrás disso. Mas um medo que aparece quando vem um desafio, quando vem um obstáculo, sem dúvidas é para você ter atenção de chamar as forças para superar aquele obstáculo, né? No que eu preciso me preparar melhor, no que eu preciso olhar mais, com o que eu preciso me aprofundar, para ir caminhando junto com aquele medo até aquele medo passar e ver que você já dá conta daquela situação. Medos, assim, do dia a dia, eu acho que eu tenho muitos nesse sentido do questionamento, né? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa profissional? Será que eu estou fazendo as coisas como eu deveria fazer? E é um medo de questionamento. Mas eu acho que o meu grande medo, que talvez seja o meu maior questionamento também, é não ser eu mesma. Em alguns momentos que para e fala, nossa, será que é esse o caminho? Eu tô me expressando, eu não tô me expressando. Eu acho que o meu maior medo é perder a fluidez e deixar de ser eu. Então, é um ponto de atenção que eu carrego comigo. Dentro da minha história, ele existe. Quero falar de uma palavra que considero mágica e está, no meu ponto de vista, eternamente ligada a nós. Quero falar da palavra amor. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra ou alguma coisa. Sempre digo que só o amor constrói, em qualquer circunstância de amor. O Sapiens, que é o atual humano, a nossa versão, eu, você, sabe amar? Se sim, desaprendeu a amar? A humanidade alguma vez soube amar no seu ponto de vista? Eu penso que aprender a amar faz parte do nosso processo de humanização. Sem dúvida que ela é a grande força que sustenta a vida, que move o universo e que faz as coisas existirem. E a polaridade, para mim, a polaridade do amor é o desamor. Não é o ódio, a raiva, é o desamor. Então, a gente está sempre na frequência do amor, porque ele existe, é através dele que a vida se sustenta. Mas você pode estar vivendo uma qualidade muito escura de amor. A gente tem, quando o amor se aproxima dentro das nossas densidades e das nossas idiosincrasias, ele pode se expressar como posse, ele pode se expressar como controle, ele pode se expressar de jeitos muito escuros, de qualidades que se aproximam muito da polaridade do desamor. E no trabalho, né, num processo de autoconhecimento, é você ir conseguindo trazer as forças da consciência, trazer os questionamentos para ir burilando esse amor. Quando a gente ama,
algo em nós tem que morrer para a gente amar. Então, algo em mim tem que diminuir para o amor crescer. E eu tenho que saber o que é que tem que diminuir, o que é que tem que morrer para eu poder amar sempre mais. E às vezes a gente não quer desapegar de nada, e aí o amor não cresce. Então, eu acho que essa é uma grande reflexão. Sem dúvida, estamos dentro de um planeta amoroso, de uma vida amorosa, mas com qual polaridade dessa energia eu estou me relacionando? E de que maneira eu estou expressando essa energia no meu dia a dia? Eu acho que é uma pergunta muito boa para cada um se fazer. O que é o amor para mim? Amor é zelar, amor é cuidar, é permitir que a vida exista, que o outro exista, que eu exista. Então, para eu existir, eu tenho que me amar. O que significa eu me amar? Isso é uma conversa longa, né? Eu me amar é querer que o meu lado bom cresça. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que subtrair? O que em mim tem que diminuir para o amor crescer? Eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Sem dúvidas, é um processo de aprendizado. Eu acho que a gente vai aprendendo a amar. O amor cresce quando a gente cresce. Ou a gente cresce quando o amor cresce em nós? Fica a pergunta. Mas esse é um dos grandes aprendizados para a gente fazer como humanidade, como indivíduo. Por vezes, eu prefiro manter uma opinião, uma imagem, né? Prefiro estar com a razão do que deixar isso diminuir em mim para o amor crescer e eu somar com o que está vindo e descobrir outras possibilidades. Então, sem dúvida, o amor é o nosso caminho de crescimento. Bom, obrigado. E relação? Eu fui atrás e procurei o significado praticamente que literal, né, sobre a palavra relação. Relação é uma correspondência ou conexão entre algo ou alguém com outra coisa ou outra pessoa. E eu colocaria nisso empatia. Se ver no próximo. Vivemos um momento intro agora, onde o que mais tenho visto é a falta de se ver no próximo, ou até enxergar o próximo como inimigo. Um assunto, aliás, que eu já participei de entrevista há mais de 20 anos atrás. No seu ponto de vista, Melissa, por que temos tanta dificuldade em ser empático com as diferenças? Eu gosto muito de uma frase dos antigos que diz assim: o que nos contamina nos é mina. Ou seja, aquilo que me irrita, eu só consigo perceber porque eu tenho em mim. E provavelmente não gosto de ter. E então me irrita. E então eu consigo ver no outro, mas não consigo ver em mim. E esse aprendizado de que nós somos seres sociais. Eu sei que eu existo porque os outros existem e apontam a minha existência. Ou eu sei que eu não sou o outro, logo eu sou um eu. Então, nós somos seres que se constroem na relação. Nós somos seres relacionais. O grande aprendizado, né, de ver movimentos, de perceber o que é vivo, o que vive em mim, o que é vivo no outro, é aprender a se relacionar com as coisas, com as pessoas. Aí sim, se relacionar com o meu trabalho, se relacionar e não ter ou me distanciar, ou me aproximar, ou conquistar, mas sim se relacionar. Relacionar para mim é a grande palavra. A gente aprender a estar no mundo é se relacionar com a vida, se relacionar com a natureza, se relacionar com as pessoas. Porque o que existe, na verdade, é o espaço do encontro, é um espaço do entre. Por mais que eu consiga, como a mente é um fenômeno não localizado, o meu corpo emocional é um fenômeno não localizado, eu consigo me transportar para a realidade do outro,
né, o que você chamou de empatia, e perceber o que ele sente, ter consciência de uma outra existência. Eu tenho essa possibilidade, mas eu só tenho a realidade da minha existência. Então eu preciso aprender muito a habitar esse espaço do encontro, que é aí onde eu vou conhecer o outro, os outros, o mundo, as outras coisas. E é aí que eu vou conhecer a própria vida, na relação com a vida, né? Vivendo a vida. E acontece muito de, em vez de eu usar o outro como um bom espelho, já que é só nessa relação que eu vou me construir, que eu vou poder me perceber, eu acabo projetando no outro. Eu uso o outro como uma tela em branco, onde eu posso projetar o que eu quiser, rotular do que eu quiser e chamar ele do que eu quiser. Eu me dou esse direito, né? Só que quando eu me dou esse direito, eu crio uma lei, se ela vale, ela vai valer para mim e para o outro. Então o outro também vai ter o direito de projetar em mim, me rotular e me chamar do que ele quiser. E assim nós vamos caminhando para as distâncias ao invés dos encontros, criando abismos e dificultando o processo de crescimento, o processo de autoconhecimento, porque eu vou me abdicando das relações, eu vou desaprendendo a me relacionar. Nesse momento, na pandemia, para mim ficou muito claro isso. Eu posso tirar tudo, eu tiro o trabalho, eu tiro o carro, eu tiro o restaurante que eu ia, eu tiro tudo. O que que fica? O que que me dá a noção de existência? O outro, as relações. Então, esse isolamento social que a gente foi forçado a experimentar deixou em evidência que o que eu preciso são das relações. Que seja eu aprender a me relacionar com os livros, com as pessoas. Eu preciso saber estabelecer relações. Esse é o grande aprendizado. E isso tem tudo a ver com aprender a amar, né? O amor é uma energia que aproxima e faz caber. Então, quando algo em mim tem que diminuir para eu conseguir amar, para eu conseguir incluir o outro na minha cavidade amorosa do meu coração, eu vou aprendendo a me relacionar com as diferenças. Agora, eu não tenho assim um sonho dourado de que todos têm que se amar. O amor, ele é muito grande, ele é muito sábio. Então, amar não é ter que gostar de todo mundo, se dar bem com todo mundo. Amar é tem sabedoria. Então, eu sei, se eu me conheço e sei de mim, eu posso ter a escolha de me afastar daquilo que eu sinto que não me faz bem, mas permitir a existência daquilo e me aproximar de seres afins, de pessoas que eu compartilho valores, de pessoas que eu sinto que a frequência daquele terreno, daquele território me faz bem, me faz crescer. Eu tenho facilidade de me expressar, a soma acontece. Então, as relações traz a ideia de respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço
e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira.
de respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra
o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto
e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira.
de respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas, eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto e aprendo a condição do livre-arbítrio, a condição da escolha, de poder escolher o caminho que eu quero seguir, eu posso me afastar do caminho daquelas pessoas que não compartilham de coisas afins aos meus valores, à minha energia, e posso seguir o meu caminho. Para isso, eu não preciso impedir o caminho delas,
Eu não preciso lutar contra o caminho delas. Isso é um dos maiores enganos, né, que a gente pode ter. Às vezes eu odeio uma situação e me alimento dela a vida inteira. De respeito. Se eu vejo vida no outro, é porque eu tenho vida em mim também. Se eu permito que a vida aconteça em mim, eu posso permitir que a vida aconteça nele. E se eu me conheço e sei do que eu gosto,